Olá, eu sou a Giovana, esse é o Diálogos Psicológicos Convida. Hoje a gente está com a Natália. Nath, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. A gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que é sempre muito relevante, que traz muitas dúvidas, que é a adolescência. A Natália, eu sei que ela é apaixonada pelo tema, uma pessoa que trabalha com adolescentes, estuda o tema, então acho que ela vai poder colaborar bastante, né, para a elucidação aí das questões relacionadas a essa temática, né, Nath? Nath, eu acho que por mais que pareça assim óbvio, né, um primeiro questionamento que eu acho que vale a pena a gente colocar é o que é adolescência, porque eu sinto que existe muita dúvida ainda a respeito do que é ser adolescente. As pessoas falam em idade, as pessoas falam em padrões de comportamento, eu acho que tem as duas coisas, mas assim, você que é uma especialista na área, o que é adolescência? Tá, Giovana, então assim, a gente tem duas formas de definir a adolescência, né? Por um lado nós temos aspectos biológicos e por outro aspectos psicológicos. Então, biologicamente, a adolescência é marcada pelo início das transformações do corpo, né? Início das transformações a partir de hormônios e etc., e aí até a maturação do aparelho sexual, né? Então é definido biologicamente a adolescência nesse período. E psicologicamente a gente define, por uma questão de idade inclusive, a Organização Mundial da Saúde define a adolescência entre o período de 10 a 19 anos, né? No Brasil, o ECA define a adolescência entre os 12 aos 18 anos. E psicologicamente, a gente vê que a adolescência é essa fase de transição, marcada pelo fim da idade infantil, né, da parte das crianças, e o início da vida adulta. E esse processo é um processo de transformação. A parte comum entre a parte biológica e psicológica é essa transformação, né? Tanto dos aspectos de mudança do corpo, hormonais, emocionais, quanto de aspectos comportamentais, né? Eu estou saindo aí de um repertório ali que eu sei como conduzir a minha vida na parte da infância e não sabendo o que é a parte e a vida adulta, né? A adolescência é essa transição, essa mudança, né? E por isso mesmo, né, você falou da questão dos hormônios também, às vezes eu fico pensando, a gente sofre com essa questão, né? O nosso comportamento é influenciado pela parte hormonal, influencia o jeito que a gente tá no dia, né? E a gente tem isso de uma maneira isolada. Eu fico imaginando viver isso cotidianamente e com o que eu percebo ser uma falta de compreensão desse entorno sobre o que significa isso. Então, assim, nos adolescentes que eu atendo, eu percebo exatamente essa dificuldade entre nessa transição entre ser criança e ser adulto. Então, isso do meio social. Eu não sei se você concorda com isso, se é assim mesmo. O meio, ele exige coisas extremamente incongruentes desse indivíduo. Trata como criança, né? Então, assim, você é muito criança pra ir no bailinho com os amigos. Mas você já é mocinha pra lavar a louça. Então, fica esse conflito e, além disso, a formação aí de uma identidade que vem com um rompimento de barreiras, né? Com um rompimento de padrões que soa para esse contexto, para esse entorno, como confrontação, como revolta, adolescente sem, né? A coisa da revolta sem causa. E aí fica uma falta de acolhimento e compreensão para um momento que é natural. Exatamente. Você falou um ponto muito importante, que é aquilo que é esperado, né? E aquilo que é exigido. Então, eles, talvez os pais também passam por essa transformação, né? A fase da adolescente, para os pais também é um momento de deixar a criança para trás e começar a entender aquele sujeito como dotado de escolhas, de vontades, né? De olhar para aquele indivíduo como um ser que vai ter uma identidade, uma independência deles. E isso é muito difícil para os pais, né? E nesse momento, eles também variam entre até que ponto eu quero que eles sejam adultos e tenham a independência, isso é muito difícil para os pais, e até que ponto eu quero realmente que eles tenham autonomia. Então,
parte eu exijo um comportamento que é adulto, Sim. mas eu não ofereço autonomia, e isso é um conflito enorme, né? E às vezes eu quero que eles se mantenham ali na infância, porque eu tenho mais controle, eu consigo decidir, determinar coisas para aquele sujeito, e o adolescente está rompendo com isso, né? E essa transição pode parecer conturbada, com revolta, com brigas. A verdade é, Giovana, que todo momento de mudança gera estresse. Mudança para bom ou mudança para ruim. Tudo é estresse. Então, esse estresse pode deixar também com que as relações sejam mais sensíveis, né? Esse adolescente, né, criando essa identidade, então vamos pensar o que é identidade. É uma forma que a gente tem de reunir algumas crenças, algumas regras, de definir o que eu sou, o que eu gosto, como eu quero ser, quem eu era antes, o que eu vou me tornar, né? E essa fase, ela exige demais desse indivíduo, né? É algo bem individual, mas ele depende muito de um meio social. Até de uma validação daquilo que eu sou, daquilo que eu era e de como eu vou ser. Então, os pais nesse caminho, eles exercem muito essa função de validação. Não é o deixar tudo, nem o deixar nada. É validar, talvez, um processo de escolha daquilo que eu estou me tornando e daquilo que eu escolho ser, né? E esse repertório de escolha é muito difícil, né? Talvez os pais possuam escolhas, né? Que não são as escolhas daquele indivíduo. E o adolescente também não sabe tomar decisões, medir consequências a longo prazo. A adolescência está saindo da infância, que é completamente imediato. É aqui, agora, eu quero, as coisas acontecem. Que na infância até tem essa fantasia de que o que eu quero acontece, né? E de que eu posso muita coisa. E aí eles vão entrar em contradição com o mundo adulto, que não é bem assim. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu desejo vai acontecer. E aí essa decisão é muito difícil. Saindo dessa concretude, né, de as coisas acontecem para uma coisa mais subjetiva, de se projetar mesmo no futuro. Isso é muito difícil, porque o pensamento ainda é muito concreto. Os pais talvez devam ter a sensibilidade e a delicadeza, né, de ser esse ambiente validante dessas decisões, de auxiliá-los a apresentar algumas consequências, né, de que, olha, pode acontecer isso se você tomar a decisão, pode acontecer outras coisas se você tomar outras decisões, mas deixando e incentivando esse comportamento de autonomia e de aumento de repertório de decisão para o adolescente. Mas aí você toca num ponto que eu acho que para os pais é muito difícil, né? Porque qual é o ponto? Qual é o limite? Né? Eu sinto que eles têm muito medo. Eles têm medo, né? Dos pais, dos adolescentes com os quais eu convivo e atendo em consultório, eu percebo isso. É um medo de achar que não está dando a orientação adequada, é um medo de achar que eu vou largar, mas e se eu largar demais, né? Ou se eu largar de menos? Então, eu sinto eles realmente perdidos, realmente. E outra, buscando sempre uma referência pessoal. E eu não sei o que você acha disso, eu acho isso tão complicado, se é assim, a referência do que foi ruim pra mim, então eu tenho que desesperadamente agir para evitar que meu filho passe pela mesma questão. Esquecendo que são tantas particularidades para serem levadas em conta, né? Não só de momento geracional, como de constituição de personalidade, como de história de identidade, de história de vida, de outro tipo de criação, que nossa, a gente viajaria aqui na quantidade de determinantes que isso teria. Então eu acho que é isso, pegar no seu próprio referencial, eu penso ser complicado, que eu queria que você fale sobre isso. Então pegar o seu próprio referencial é uma questão, esse medo que eles têm, que eu acho que também precisa ser validado,
né? Esse medo que eles têm de repente, dar um pouco mais de liberdade, que você está chamando de autonomia, que eles entendem por liberdade, né? Mas dentro dessa autonomia, né, virem questões problemáticas. E eu sinto realmente que eles ficam extremamente perdidos e que às vezes os erros dos pais, é ruim falar erro, né? Mas é que acaba errando. Os erros dos pais, às vezes é por excesso de zelo, inclusive, né? E eu acho que é legal falar sobre isso, porque eu imagino que vão ter pais de adolescentes. Vamos falar sobre adolescência, vamos dar uma solução pra gente. Claro que não vamos. Sim. Mas assim, um pouquinho disso, né? Um pouquinho dessa validação também desse sentimento desses pais. Exato. Eu acredito que isso que você está me dizendo aconteça desde o momento da concepção de um ser humano que se tornam pais e mães, né? Esse projeto, né? Esse projeto, exato. Então, a partir do momento que você entende que você está grávida e, sei lá, vai ter um filho e, né, já começam alguns questionamentos sobre o que é melhor para aquele indivíduo, né? E aí, existem, talvez, alguns preceitos básicos, né, de melhorar a estimulação, desse indivíduo estar sempre com um ambiente rico, né, com pouca punição. Eu acho que isso é um pouco básico, né, de incentivar um diálogo e etc. Mas essa responsabilidade dos pais sobre se eu estou fazendo certo vem desde a infância. Eu acho que não é característico da adolescência, né? Agora, a hora que a gente entra na fase da adolescência, qual é o limite? Não sei, né? Nem os pais vão saber. Cada limite depende de cada indivíduo, né? Talvez um limite para uns seja maior do que outros que tenham um pouco mais de responsabilidade, que os pais confiem mais. Ou seja, cada relação é uma. E não tem como a gente determinar exatamente o que deve ser feito. O que a gente acredita, né, que seja bom e saudável, seja uma boa relação entre os pais, né? Esse canal de comunicação, essa troca de experiência, né, ela é muito mais rica do que um canal unidirecional, do que eu dito o que é para ser feito, né? Eu sei que isso é difícil, né? Porque dialogar é difícil, e não por conta do adolescente. O que eu tô tentando é tirar esse estigma de que a adolescência é o período conturbado, pior, catastrófico, e fazer com que a gente observe que algumas coisas são realmente características do adolescente, mas muitos são características de relações humanas, né? De que quando há uma relação de proximidade em que eu tenho em que tem que ter uma relação de ensino e aprendizagem, que talvez seja entre pais e filhos, né? Exige diálogo, exige troca, né? Quando você me fala sobre esse olhar que os pais têm sobre uma única verdade deles, eu acho que eles perdem esse diálogo. Esse direcionamento único de uma via só, de que os pais detêm o saber e os filhos são aprendizes, dá muito conflito. E eu percebo isso no consultório. A hora que você tem uma aproximação de que, olha, eu também sou ouvido e que talvez você tenha uma demanda que nem sempre vai ser acatada, porque, lógico, os pais são mediadores aí entre esse indivíduo que não sabe muito bem o que é e o que está fazendo ainda no mundo, né, como um todo. Ele, como mediador, talvez traga informações, mas ele também precisa ser ouvido, né? E é isso que eu falo muito para os pais. A boa relação exige relação. E relação é uma relação de relação de condicionalidade. Você oferece algumas coisas, eu te ofereço algumas coisas. Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto que talvez seja mesmo o cerne, né, da questão e do que esses pais buscam e se afligem, esse aspecto de se considerar, que você colocou, se considerar a adolescência por si só
um período problemático. Então, por si só, a adolescência ela se constitui de um período de grandes dificuldades. Eu costumo dizer, né, para alguns pais que se queixam disso, que eles deveriam comemorar. Que, na verdade, se os filhos deles estão conseguindo fazer esse né? Esse enfrentamento é sinal de que eles estão, né, criando o seu próprio meio, o seu próprio modo de pensar. E é isso mesmo que a gente tem que esperar, é isso que a gente quer. E que muitos dos pais, na verdade, né, deveriam tentar olhar para essa questão como uma dificuldade de deixar essa autonomia acontecer, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é não considerar essa fase como problemática. Ela não é uma fase problemática, ela é uma fase, né? Ela é uma fase. É uma fase que tem alguns comportamentos específicos que talvez socialmente soem como problemáticos simplesmente porque tá rompendo com algo que é muito natural pra mim, né? Que é mais fácil pra mim, que eu tava acostumada até então, né? Eu dito regras do 0 aos, sei lá, 12 anos de idade, de repente a coisa começa a mudar, é difícil de lidar com isso. Mas enfim, de ver isso na verdade não como uma fase problemática em si, mas como uma fase necessária, positiva, né? Que traz ganho, que traz formação de identidade, que traz caráter, valores, e que pra gente conseguir, né, formar isso tudo, a gente precisa romper com um monte de coisa. E todos precisariam aprender a lidar com essa questão. Obrigada, Nath. Esse foi o Diálogos Psicológicos com Vida. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada.